Começa agora mais um programa Gui Boa Ventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde para você. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boa Ventura. A partir de agora vamos discutir com você a notícia. Vamos falar primeiro do tempo. Na tela, minha bela e querida Patos de Minas. Temperatura agora é de 31 graus, olha aí, 31,5. Tempo nublado, sol, vez em quando aparecendo entre nuvens, continua um calorão, 31,5 agora, a máxima está prevista para chegar nos 32, a umidade relativa do ar registrada nesse momento é de 58%. A máxima ontem foi de 37,8 graus, e choveu ontem, né? Na madrugada de hoje, de ontem para hoje, ou nessa madrugada, na madrugada de hoje, 21 milímetros choveu aqui na nossa região. É uma chuva considerável, choveu bonito ontem, que bom que choveu, tomara que continue chovendo, tomara que seja chuva mansinha para não causar transtorno nem prejuízo para ninguém. Mas tomara que chova, porque a nossa região está precisando de muita chuva, precisa chover muito. Nós não podemos ter essas chuvas agora, que na época de São José, né, na data de São José, as águas de março fechando o verão, a enchente de São José, tudo isso, não pare agora. E se estenda essa chuva por mais algum tempo. Está entrando uma frente fria lá no sul do país que pode trazer uma alta pressão, uma baixa pressão na frente, uma alta pressão atrás que pode trazer chuva aqui para o sudeste do Brasil. Tomara que isso aconteça, que tenhamos mais água aí caindo na nossa região. Combinado? Então tá ótimo, pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram aparece aí na tela da sua televisão. E aqui você fala diretamente, meu Instagram é esse aí, viu gente? Esse pequenininho aí, ó, tá aí ó, na tela, @Gui Boa Ventura, tá? E tem o da NTV também, que é @NTV Patos de Minas. Mas então, tem também o nosso WhatsApp, né? Você manda para cá a sua mensagem, que é esse nosso WhatsApp aqui. Você manda para cá a sua mensagem e participa inclusive do sorteio na sexta-feira. Sorteio de uma caixa com produtos da CEMIL. Tá? É só você mandar a sua mensagem aqui, você pode reclamar, reivindicar, mandar o seu abraço, parabenizar o aniversariante do dia, pode fazer o seu comentário, tá? Perguntas para os nossos entrevistados, pode fazer o que você quiser. O programa está aberto completamente para você, basta você participar aqui através desse WhatsApp. Confira agora os destaques do programa desta terça-feira com a dona Yandra, na tela. Suspeito de matar homem na comunidade de Leal se apresenta à polícia. Incêndio em residência no bairro Sebastião Amorim pode ter sido criminoso. A moradora foi socorrida após surto psicótico e inalação de fumaça. Imprudência no trânsito e acidentes em horários de pico na Avenida Fátima Porto, próximo à Escola Cônigo Getúlio, preocupam motoristas e pedestres. Trânsito caótico também no cruzamento da Avenida Fátima Porto com a Avenida Paranaíba. E Prefeitura assina ordem de serviço de desassoreamento de lagoas do Parque Municipal do Mocambo. Olha, no quadro Advogado do Povo de hoje, nós vamos receber o Dr. Brian Epstein, que vem falar sobre monitoramento no trabalho. A empresa pode vigiar tudo o que o funcionário, o colaborador faz? Pode? Vamos ver isso hoje com o advogado do povo, Dr. Brian Epstein, hoje aqui no nosso programa. Muito bem, hora de conferir as primeiras informações desta terça-feira. Conferindo aí a nossa região com a dona Yandra. Boa tarde para você, Yandra. Tudo bem? Não. A Yandra não tá ouvindo. Boa tarde, Gui. Boa tarde, Gui. Boa tarde, pessoal de casa. Está falhando um pouquinho aqui, mas a gente tenta seguir aqui. Olha só. A gente tem informação de que um homem foi flagrado ontem furtando materiais elétricos em uma construção no bairro Brasil. A informação da Polícia Militar é de que policiais viram aí, o homem sobre o padrão de energia do imóvel com um alicate para cortar a fiação, e então ele foi encaminhado
à delegacia juntamente com os materiais apreendidos. É uma prática que está bastante comum aqui na nossa cidade, na nossa região, e que tem causado prejuízo aí para muitas pessoas, né? Recentemente noticiamos aqui, né, que o morador estava assistindo televisão quando de repente a energia acabou por conta de furto de energia, e agora essa informação aí de furto em uma residência em construção. A gente também tem informação, Gui, de um homem que foi preso ontem com uma moto adulterada, sem numeração do chassi e também do motor, e parcialmente desmontado durante uma operação da Polícia Militar de Meio Ambiente em estradas rurais do distrito de Santa Maria, aqui em Patos de Minas. O homem de 47 anos assumiu que era o dono da moto, e aí, durante essa mesma operação, outra moto que estava sem placa de identificação foi localizada pela polícia durante a ação. E o veículo teria sido furtado aqui em Patos, mas o ladrão não foi localizado. Porém, como a gente viu aí, a moto recuperada e agora devolvida para o seu proprietário. A gente também tem outra informação aqui em relação a uma situação de perseguição. Ontem à noite, aqui em Patos de Minas, o motociclista foi preso depois que ele foi flagrado realizando manobras perigosas no trânsito, conduzindo uma moto em alta cilindrada em apenas uma roda, executando movimentos de zigue-zague entre veículos, trafegando em alta velocidade. E isso aconteceu numa das principais ruas aqui da cidade, aqui no centro de Patos de Minas, e fica aí nessa localidade perto de escolas, hospitais, também áreas residenciais, colocando em risco aí a segurança de diversas pessoas, né? Pessoas que estão usando ali de fato o trânsito, pedestres e inclusive moradores aí dessa região. E a perseguição se estendeu aí por várias ruas do centro, até que os policiais conseguiram abordar aí essas pessoas, né? E aí essa moto foi abordada perto de um ponto de ônibus, que fica do lado de um hospital, enquanto o condutor tentava se afastar, mas a polícia conseguiu localizar e deter esses suspeitos por essa infração. Foi verificado que o veículo pertence à mãe de um dos envolvidos, que estava aí nessa moto, e que tinha sido emprestada ao motociclista que realizava essas manobras perigosas. Nenhum dos dois possui habilitação. Diante dos fatos, a moto então foi apreendida e eles foram presos em flagrante e encaminhados para a delegacia. E a gente também tem informação, Gui, de um casal que foi preso por furto ontem aqui em Patos de Minas. Eles teriam arrombado e furtado um estabelecimento comercial no bairro Brasil, e esse crime teria acontecido na madrugada do dia 16, mas esse casal foi preso ontem por esse crime. Câmeras de segurança, inclusive, registraram a ação. Os bandidos entraram nesse comércio, levaram bebidas, alimentos, botijões de gás, e aí, durante a verificação, né, inclusive dessas imagens de câmeras de segurança, e também com base no relato da vítima, os policiais suspeitaram, né, do casal, foram até um terreno no bairro Várzea, onde os dois estão acampados em uma barraca, e aí, então eles confessaram o crime. Diante disso, também foram conduzidos para a delegacia. Agora, Gui, aconteceu uma situação esse final de semana em Coromandel que também chamou atenção, viu? Um cachorro foi morto a facadas no final de semana em Coromandel. De acordo com a polícia, foi durante uma discussão familiar entre o enteado e o padrasto. O padrasto, que tem 44 anos, estaria embriagado e teria ido até a casa do enteado com 2 facas e ameaçado ele. E aí o cachorro, então, na tentativa de proteger o dono dele e também a dona, teria atacado o padrasto para defender a sua família. E mesmo com a chegada da polícia lá no local do crime, o suspeito continuou esfaqueando o cachorro até a morte dele. O cachorro estava na coleira, junto com a tutora dele, e continuou sendo esfaqueado até mesmo com a chegada da polícia. Nem isso fez com que ele parasse. O homem então foi preso por maus tratos e mutilação do animal, e a Associação de Proteção dos Animais de Coromandel acompanhou o caso e iniciou uma mobilização por justiça aí pelo cachorro Zyron. A informação, Gui, o que teria motivado toda essa confusão é de que esse padrasto teria perguntado à mãe da vítima, né, a companheira dele, qual dos maridos que ela teve que teria sido o melhor marido. E diante disso, toda essa situação começou, e aí então ele teria ameaçado o enteado, e lá na casa do enteado teria esfaqueado até a morte o cachorro do enteado. A informação também é que o suspeito é representado pela Defensoria Pública e responderá pelo crime de liberdade depois de pagar uma fiança de 15 mil. Aí chama a atenção, né? Se ele consegue pagar uma fiança de 15 mil, por que ele está sendo representado pela Defensoria Pública? Mas
Segundo o juiz do caso, existem provas, sim, do crime, mas não há necessidade, segundo o juiz, de manter ele preso, por isso ele vai responder em liberdade. Uma situação que chocou a população lá de Coromandel, Gui. Pois é, hoje a pessoa precisa tomar muito cuidado, né? Que as coisas não são assim mais. Você mata um cachorro hoje no meio da rua, você abandona um cachorro hoje no meio da rua, qualquer outro animal, você vai pagar por isso. Hoje existe regra para isso, hoje existe lei para isso. E na maioria das vezes as pessoas acham que isso não existe, né? Num caso desse aí, acesso de raiva desse rapaz aí, né, do pai, ele... o cachorro tentando defender o dono, né? Ou deve ter o cachorro, porque o cachorro estava amarrado, né? Estava preso, não é isso? A informação é que quando a discussão começou, o cachorro estava preso e aí então o homem teria entrado na residência. Nesse momento o cachorro teria conseguido se soltar e teria atacado o homem que estava ameaçando. Segundo o que a gente teve acesso, Gui, a tutora do animal só não foi esfaqueada porque o cachorro entrou na frente. Então ele teria tentado proteger os seus tutores e aí então teria mordido no rosto do homem, que esfaqueou ele uma vez. A polícia foi acionada e mesmo depois da polícia chegar lá, ele continuou esfaqueando o cachorro até a morte, inclusive na presença dos militares. Pois é, sabe, um negócio que, por causa de uma discussão, por causa de uma coisa, alguma coisa que você não gosta, a ira toma as pessoas e eles fazem esse absurdo aí. O cachorro estava na dele, sem culpa nenhuma. Eu sou contra, inclusive... Estava defendendo a família. Sim, eu sou contra, inclusive, você ter que colocar aquela placa na entrada da sua casa, cuidado, cão bravo. Eu sou contra isso. Sabe por quê? Dentro da minha casa só pode entrar com a minha autorização ou com uma ordem judicial. Se tiver uma ordem judicial para entrar lá, é fácil, vai chegar e vai comunicar, olha, abre a porta que nós temos, tem cachorro, então prende o cachorro, que nós temos uma ordem judicial aqui para entrar na sua casa. Ponto. Agora, entra o ladrão lá, não, se o ladrão entrar na sua casa lá, você vai ter complicação se não tiver uma placa. As favas com placa, lá em casa não tem placa não, cachorro tem. Mas lá em casa tem placa não. Esse negócio de cuidado com o cão, pode ir lá que o cão é mansinho. Lá em casa tem duas mansinhas, uma Rottweiler e uma fila. Por conta do cão. Tem que pôr placa por conta do cão e tem que pôr placa também se você tiver, por exemplo, lá em casa tem energia fotovoltaica, você tem que avisar, porque se o ladrão quiser pular na sua casa e tomar um choque, o problema é seu também. Não é meu não. Aqui comigo tem disso não. Lá em casa também tem a energia fotovoltaica e não tem placa. E tem lugar lá que se botar a mão, morre. Então, agora, lá dentro é o meu domínio. É o meu domínio, eu tenho que avisar, ladrão, você não entra aqui não, porque aqui tem choque, você toma choque. Você não entra aqui não, porque aqui você tem cachorro bravo aqui que vai te morder. Sabe, é uns negócios assim que não dá para entender. Agora, não dá para entender o cidadão que faz uma coisa dessa também, né? O cachorro tá lá na dele, ué. Tá desempenhando o papel dele. Pelo que a gente viu, Gui, e pelo que a gente viu narrando aí na ocorrência, se o cachorro não tivesse interferido, poderia ter terminado aí com a vida ceifada, né, dos tutores dele. Sim. Porque ele estava armado com 2 facas. Sim. Aí você pode considerar que o cão morreu no lugar do dono. Também não concordo com esse negócio de tutor, não. É dono. Porque é dono, você sabe por quê? Você quer um animal, um filhote de um animal? Vai lá no meu amigo Pedro lá. Eu quero um filhote de Rottweiler, que é o melhor criador que tem aqui na região. Como é que chama lá o criador? Canil Império Negro. Canil Império. Você vai lá, você tem que pagar. Você tem que pagar, você tem que comprar o filhote. Então você tem que comprar. Então você é dono. Esse negócio de ficar também com muita babação de ovo, isso não é comigo, não. Então você é dono. Se você é dono do cachorro, o cachorro está te defendendo, poxa, aliás, as pessoas têm cachorro grande, cachorro que vigia, né? Cachorro cão de guarda que chama, para vigiar.
para vigiar contra invasor, para vigiar contra qualquer outro tipo de coisa, contra uma agressão dessa aí, ó. E olha, isso é uma propriedade, inclusive, uma hora a gente vai falar disso aqui. A Yandra, ela é a esposa do Pedro, e eles são criadores de Rottweiler. O Rottweiler é conhecido como o cachorro do dono, lá na Europa. Ele protege o dono, está no DNA dele. Esse aí é um pitbull, mas o Rottweiler, ele está no DNA dele. Se ele elegeu você para dono, se você é o dono dele, ele vai te defender em qualquer situação que tiver uma ameaça contra você. Por mais dócil que seja o cachorro, ele vai te defender. Está na índole do cachorro. Aí, André, hoje é aniversário da Rênia, hein? Cadê a Rênia? Chama a Rênia lá. Deixa eu mostrar a Rênia aqui. A Rênia é nossa companheira aqui, né? Ela que atende você lá no telefone, lá ela que separa as suas... Vou trazer ela aqui para mostrar que se ela não separar a sua mensagem... Gui, mas ela é nossa companheira por muito tempo, mas não, viu? Final do mês, ela se despede da gente porque ela também... Ela não é nossa companheira por muito tempo, mas não, no final do mês ela se despede da gente porque ela também... tanto se brincar, não. Você vai sair daqui? Os trabalhos em uma clínica. Tudo bem com você? Inclusive, aí, tá lá a Yandra, vendo você lá. Nós estamos te parabenizando pelo seu aniversário. Porque não é qualquer dia que faz 45 anos. Pois né? Que essa puxa de 15. Não é? Parabéns pra você. Muito obrigada. Eu queria agradecer a todo mundo pelas parabenizações, né? Graças ao Papai do Céu que a gente está aqui hoje. Feliz. Sei. Tá vendo a timidez, né? A hora que chega ali na portaria ali, ela fica brava com a gente ali, não tem timidez nenhuma. Você liga o chicote. E aí é o seguinte, se não mandar a sua mensagem aqui para dentro, é ela, viu? É ela que separa lá, faz a separação lá. Você pode ligar aí hoje parabenizar na Rênia. Parabéns para você, viu? Obrigada. Lamentável que eu fiquei sabendo dessa notícia agora aqui, que você nos deixa no final do mês, mas você é uma profissional de uma outra área, com formação em outra área, que bacana que você vai seguir nesse rumo aí, tá bom? Eu fico feliz, né, de ter feito parte pessoal, né, da equipe da NTV. Foi uma oportunidade diferente na minha vida, e hoje eu vou seguir outra carreira, mas deixando alguns amigos para trás, mas poucos. De vez alguns. Mas eu fico feliz, eu agradeço de toda forma o carinho. A minha parte você pode mandar em dinheiro. Não, dinheiro não, que aí você me quebra. Parabéns para você. Obrigada, Gui. Felicidade sempre, tá bom? Amém. Muito bem, tá aí então, viu, Ayandra, a nossa companheira aqui. Eu não sabia dessa notícia, não. Que uma notícia boa do aniversário, uma notícia ruim. Que é para nós aqui, né? Para ela, boa, porque vai seguir, ela é veterinária, né? Tem formação nisso, médica acadêmica, é médica veterinária, e ela vai seguir a sua carreira. Que bacana, parabéns para ela. E para você, obrigado, viu, Ayandra? Até mais, depois você volta aí para falar mais comigo aqui, tá bom? Atendimento particular Unilab, a escolha mais assertiva para a sua saúde e de toda a sua família. O melhor preço do mercado, conforto e qualidade excepcionais. Entre em contato com a unidade do Unilab mais próxima de você e solicite um orçamento. São 3 unidades em Patos de Minas e filiais nas cidades de Varjão de Minas, Rio Paranaíba, Vazante, São Gotardo, Lagoa Formosa e Carmo do Paranaíba, todas com maquinários de ponta e alta tecnologia. Atendimento eficiente, rápido e humanizado. Espaço Kids lúdico, profissionais altamente qualificados. Eu repito, o melhor preço do mercado para você e toda a sua família realizar os seus exames de forma particular. Está na tela aí o Instagram do Unilab. Por lá, você encontra os endereços e telefones de todas as unidades. Quer ainda mais agilidade para os seus exames? É só chamar pelo WhatsApp 99840-7235 e olha só, aqui em Patos de Minas, a unidade matriz do Unilab, na Padre Almir 309, no Sobradinho, oferece um atendimento ainda mais rápido. Se você ainda não conhece, vá até lá e você vai se surpreender. Combinado? Chegue lá. Conforme adiantamos no programa de ontem, o suspeito de matar um homem de 26 anos e ferir 2 pessoas lá na comunidade do Leal, no último final de semana, se apresentou à polícia ontem à tarde. Põe na tela, vamos ver.
Marcelo Fernando Gonçalves de Souza, de 26 anos, foi esfaqueado durante a festa de rodeio na comunidade do Leal e foi socorrido por 2 amigos. A caminho do hospital em Patos de Minas, o motorista do veículo perdeu o controle e bateu na mureta na BR-354. Antes que chegassem na cidade, no hospital, eles acidentaram e quando foi constatado lá o corpo lá, né, no local do acidente, ele já estava em óbito. Então, ele nem chegou a ser socorrido por uma equipe médica. Marcelo morreu em decorrência do golpe de canivete na região torácica. O suspeito do homicídio teria golpeado Marcelo durante uma discussão e outras 2 pessoas de 17 anos também ficaram feridas e foram atendidas no hospital regional. O suspeito do crime se apresentou à polícia nesta segunda-feira. A morte dele, relativamente independente, ele vai responder pelo crime de homicídio, quem praticou esse crime, né? E a gente vai agora aguardar o desenrolar da investigação. A investigação começou e a gente vai continuar fazendo a investigação, chegar nos autores e fazer o que tem que ser feito, caso seja essa a linha de raciocínio, fazer os pedidos necessários ao Poder Judiciário, aguardando sempre, não só nesse caso, qualquer outro, que a pessoa venha aqui e comente sua versão sobre o que aconteceu. O homem não permaneceu preso por estar fora do flagrante. A polícia continua as investigações para confirmar se ele é realmente o autor do homicídio. Acho que tem muita dúvida, não. E acho que ele também não deve ter negado a autoria desse homicídio lá. Depois a gente vai continuar apurando essa notícia, porque ele se apresentou e deve ter falado, olha, ou ele não falou nada, né? Pode ter também essa possibilidade aí. E agora, para requerer essa prisão preventiva ou temporária dele, é preciso que haja uma justificativa aí do delegado na conclusão do inquérito, né? O delegado conclui o inquérito e pede pela prisão dele, ou temporária ou preventiva, e a justiça manda prender temporariamente ou preventivamente. Vamos aguardar o andamento aí desses fatos, né? Como dessa notícia aí, desse inquérito, dessa apuração da Polícia Civil aqui em Patos de Minas. Muito cautelosa a Polícia Civil, mas a gente acompanha de perto aí todo esse trabalho. Combinado? Agora é hora de falar da Propé Calçados. Aqui comigo a Larissa. Boa tarde. E aí, Larissa, tudo bem? Graças a Deus, bem. Como vai você? Bem, graças a Deus. Tem coisa boa aí hoje? Tem coisa ótima, Gui. Bom produto? Bom produto, qualidade, conforto. É mesmo? Tudo engloba, você vai ver. Para homem e para mulher? Para homem e para mulher. Muito bem. Então conta aí para o nosso telespectador. Tá. Diga aí. Boa tarde, pessoal aí de casa, tudo bem? Hoje eu vim trazer alguns modelinhos da Propé Calçados. Olha só, tem esse tênis da Activita, todo acolchoado. Olha só o solado em TPU, que é super leve e confortável, com o solado de borracha embaixo, para evitar escorregar, né? Porque antiderrapante, para não escorregar aí na hora da sua caminhada, da sua corrida. Tem esse modelo, olha só esse modelinho aqui feminino, com solado emborrachado também. TPU aqui no solado, para o seu amortecimento ensolado. Calce fácil, olha só, de tipo meia, para você ficar super confortável e leve na hora da sua caminhada. E olha só, pessoal, tem essa sandália da Pegada masculina, toda em couro, com solado de borracha, com amortecimento aqui, ó, para ficar mais leve e confortável. E tem o sistema que, se a pessoa quiser calçar ele para frente, ele calça também, vira tipo um chinelo. Olha só esse modelinho da Modari, super leve e confortável, com solado de borracha. Sistema calce fácil também, para ficar mais confortável no seu dia a dia. E olha só esse modelinho aqui, pessoal. Essa super sandália, olha só, super confortável, com soladinho com salto, para você usar em todas as ocasiões, tanto para o dia quanto para a noite. Olha só o detalhezinho no brilho. Super, é um charme, pessoal. Venha a uma das lojas Propé Calçados. Estamos na Rua dos Caetés, bairro Alvorada, Avenida Brasil, bairro Brasil, e Rua Padre Caldeira, bairro Centro. Venha para as lojas conferir nossos produtos. Muito bem.
Aí, Larissa, tem preço bom, né? Tem preço bom. Questão do preço bom, do crediário. 5 vezes no crediário próprio ou no cartão, Gui? Eu posso chegar lá e comprar no cartão? Pode. No cartão de crédito. Cartão de crédito. Você vai dividir em 5 vezes sem juros. Exatamente. Não tem o cartão de crédito, não tem problema. A gente abre o crediário. Você abre um crediário, claro que a pessoa tem que fazer responder um questionário e tal, mas é coisa simples, exatamente. né? Por exemplo, faz eu não sei como é que chama isso. No crediário? Abre o crediário e aí você compra no boleto, você paga no boleto, não é como isso? se fosse no cartão, a primeira parcela é com 30 dias. Muito bem. Tem abraço, não? Tem um abraço hoje. Inclusive, a dona Marlúcia, que foi lá na loja hoje e comprou alguns produtos com a gente. Quero mandar um abraço para ela e seu marido Baltazar, lá no bairro Morada do Sol. Para você também, Larissa. Obrigado, Gui. Até mais. Até mais. Um incêndio provavelmente criminoso atingiu uma residência na Avenida Maria de Fátima Borges, lá no bairro Sebastião Amorim. O que está acontecendo, hein? Outro incêndio que pode ser criminoso? Tivemos uma fazenda aqui dentro da cidade que o dono afirma que é criminoso, inclusive o cidadão foi visto colocando fogo lá. Né? Agora tem mais esse aqui numa casa do bairro Sebastião Amorim. Esse fato aí aconteceu ontem à noite. Vizinhos que socorreram a moradora que estava em surto, né? E socorreram ela pelo telhado. Devia estar apavorada, né? Fechada dentro da casa pegando fogo. Vai fazer o quê, né? O Danilo está aqui, ó. Põe na tela, Danilo. As chamas se espalharam rapidamente e consumiram parte da residência. O desespero tomou conta dos vizinhos, que tentaram iniciar o combate ao incêndio enquanto aguardavam a chegada do corpo de bombeiros. Os vizinhos tudo pegou mangueira, balde, minha avó pegou bacia com balde, foi jogando também, coitada, até intoxicou um pouco com a fumaça, porque ela tem asma, né? No momento do chamado, havia suspeita de que moradores estivessem presos, mas pouco depois foi confirmado que todos conseguiram sair a tempo. Ao momento que nossas guarnições chegaram no local, o incêndio já havia começado o combate dele por populares que estavam ao redor e já se predisporam a poder começar. Entretanto, não foi localizada nenhuma vítima dentro dessa residência quando as nossas guarnições fizeram um adentramento tático. Sendo que assim já partimos para o combate do incêndio propriamente dito. Nossa primeira prioridade é poder resgatar alguma vida ali que talvez pudesse estar presente ainda com vida. E não localizando, partimos para o combate ao incêndio propriamente, seguido pelo rescaldo, que é aquela parte onde a gente termina de revirar o material que incendiou, para poder localizar pequenos focos que possam estar ainda encorpados dentro ali do material, revirando o lixo, assim evitando que o incêndio se reinicie novamente. O combate às chamas foi intenso, mas a situação foi controlada. Uma pessoa inalou fumaça e precisou ser socorrida pelo SAMU. No momento em que o corpo de bombeiros chegou, já não havia mais ninguém na residência. Entretanto, nos foi relatado por populares que a moradora do local estava dentro da residência e ela mesma teria sido socorrida e tirada por populares que presenciaram o início do incêndio. A Polícia Militar também esteve presente para garantir a segurança e apurar as circunstâncias do incêndio. A gente tem testemunhas que relataram que o incêndio teria se dado por circunstâncias criminosas e, devido a esse mesmo motivo, foi feito o acionamento da Polícia Militar, que está agora complementando essas diligências para poder elucidar. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o imóvel familiar é subdividido em várias casas para parentes, e esse fogo atingiu somente a residência dessa vítima, né, que foi conduzida por um atendimento médico por causa do surto psicótico, né, do pavor que ela passou e também por conta da inalação da fumaça. Por se tratar de acumuladora de entulho e devido ao fato das chamas terem tomado completamente esta residência, a extensão desse imóvel em específico foi totalmente atingido, né? O imóvel foi completamente atingido pelo fogo. Isso, a ação do Corpo de Bombeiros foi extremamente importante para evitar que o incêndio se alastrasse para outras residências e aí poderia até passar os limites ali daquele conjunto de casas, né? Mas
foram evitadas, ou foi evitado que as casas que são residências germinadas, né, pegassem fogo também. Então o bombeiro evitou tudo isso aí, graças ao bom trabalho do bombeiro. Aliás, se falar que é coisa boa, é trabalho do bombeiro, né? Trabalha refinadamente na qualidade, trabalho excepcional aí sempre do Corpo de Bombeiros. Agora, é preciso investigar isso aí mesmo. Essa senhora, essa mulher, eu não conheço, mas a informação que se tem é que ela é acumuladora. Vai acumulando coisas dentro de casa, vai acumulando. Pode ter sido alguém que fala, você está acumulando demais, você não se desfaz disso aí, isso pode gerar mau cheiro, isso pode aquilo outro, rato, barata e etc. Vamos pôr fogo nisso aqui. Aí precisa ser observado. Não estou falando que é isso não, viu, gente? Estou falando que isso pode ser uma opção que precisa ser investigada. Agora mesmo tem alguém que chega lá e fala, não, é isso porque o Gui falou lá. Não, eu estou falando que pode ser. É uma hipótese, né? Que pode ter acontecido. Inclusive os vizinhos podem ajudar a esclarecer isso aí junto com a polícia. Sabia que a Farmácia Nacional agora está mais perto de você do que nunca? Com o aplicativo da Farmácia Nacional, você tem acesso a todos os produtos de saúde e bem-estar que precisa com apenas um clique. Isso mesmo, é a Farmácia Nacional aqui, ó, na palma da sua mão. Com o aplicativo da Farmácia Nacional, você pode encomendar os seus produtos com mais facilidade para você cuidar da sua saúde, do seu bem-estar, a qualquer hora e em qualquer lugar. Então não perca tempo. Baixe o aplicativo da Farmácia Nacional agora e descubra como é fácil cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. É de graça e está disponível para Android ou iOS. Farmácia Nacional se faz bem. No aplicativo da Nacional também tem. A imprudência de motoristas e a falta de organização no trânsito tem gerado preocupação em Patos de Minas, especialmente em horários de pico. Em pontos críticos da cidade, como a Avenida Fátima Porto, os registros de acidentes são frequentes. Pedestres e condutores enfrentam dificuldades diárias para transitar com segurança. Põe aí na tela, pode rodar. Um dos pontos mais preocupantes é a esquina da Avenida Fátima Porto com a Rua Ana de Oliveira, nas proximidades do Colégio Cônego Getúlio. Nos horários de entrada e saída das aulas, muitos pais enfrentam dificuldades para acessar a escola e garantir a segurança de seus filhos. Outro local crítico é o cruzamento da Avenida Ivan Borges com a Avenida Fátima Porto. O intenso fluxo de veículos, aliado à falta de sinalização adequada e à imprudência de alguns motoristas, torna a travessia perigosa para crianças e adultos. Infelizmente, as pessoas que trafegam na avenida, elas andam na velocidade acima da via. Então, quem está na parada obrigatória tem muita dificuldade para atravessar por esse motivo. A gente olha, às vezes você vê, não vem nada. De repente, eles estão em cima de você. Isso aconteceu comigo. Eu atravessei a avenida, já estava na ponte, e o motoqueiro vem correndo. E ele simulou como se eu tivesse atravessado a parada obrigatória e fosse atingir ele, mas na verdade isso não aconteceu. E ele veio atrás de mim e me agrediu com palavras e chutou o meu carro, chutou o meu retrovisor. E também tem acontecido bastante, os motoqueiros estão invadindo os passeios. Já presenciei pessoas que estão saindo da academia, já quase sendo atropeladas, né? E assim, é complicado porque, infelizmente, hoje o motorista, ele não está dirigindo defensivamente, ele está dirigindo ofensivamente. E muita falta de respeito. Não está respeitando parada obrigatória, não está respeitando o sinal de trânsito, né? Então, assim, não tá fácil, tá muito complicado. Motoristas reclamam da falta de organização no trânsito, o que aumenta o risco de colisões e atropelamentos. Muitos acidentes também já ocorreram nesse trecho. Quando aconteceu aquele acidente, né, que o senhor bateu na ponte,
Foi uma cena muito horrível mesmo de se ver, muito triste de se ver. E eu fiquei lá acompanhando a retirada das pessoas que sofreram o acidente. Muito triste, infelizmente, né? Teve um moço que perdeu a perna. Então, assim, por imprudência de um motorista, né? E, assim, é muito complicado. Não é fácil você ver uma situação dessa, né? É muito triste. Parecia uma cena de terror. A população exige providências urgentes, solicitando que a Prefeitura e os órgãos competentes tomem ações concretas para resolver os problemas nos trechos mais críticos e que os motoristas também façam a sua parte, dirigindo com mais prudência e respeito às normas de trânsito, contribuindo assim para a segurança de todos. Na minha opinião, no momento, que é um caso de extrema urgência, que eu acho que não deve esperar mais, inclusive eu já liguei, né, no setor de trânsito, não tive respaldo. Meu marido teve no setor de trânsito, também não teve respaldo. Por enquanto, poderiam colocar pelo menos um quebra-mola elevado, né? Antes desse cruzamento que tem ali na Gervan. Eu acho que amenizaria um pouco, porque as pessoas que descem na avenida, infelizmente, elas descem em alta velocidade. E essa é a dificuldade maior de quem está na parada obrigatória, porque a gente não tem confiança de atravessar. E principalmente, fechar o cruzamento. O pessoal fecha demais o cruzamento. É motorista de ônibus, motorista de caminhão, é van escolar. Os carros mesmo, eles não respeitam. Infelizmente, não respeitam. Então, acho que está faltando muito isso dos motoristas daqui de Patos de Minas. Respeito. E você tem que ter a consciência que não é só você que está lá. Você tem que prezar pela sua vida e pela vida do próximo. O município informou que a demanda será verificada. Gente, a questão do trânsito aqui em Patos de Minas não precisa de falar muita coisa, né? É só pedir proatividade do Departamento de Trânsito do município, da Prefeitura, colocar em prática um planejamento que já está aí, segundo as informações, lá do escritório Jaime Lerner, né, que é um escritório especialista sobre isso no Brasil inteiro. Agora, sabe, as reclamações são pontuais e elas são reclamações, sabe, que são verdadeiras. Aliás, reclamação do trânsito aqui em Patos de Minas, você não precisa de ir muito longe. Sai na porta da sua casa, você tem uma reclamação. O trânsito em Patos é muito desorganizado. E olha, por falar em trânsito... Primeiro eu quero falar um negócio aqui. Eu vou falar de novo de trânsito. Vocês veem o que eu passo aqui, gente. Olha aqui. O que a Yandra mandou para mim aqui agora. Eu falei um negócio ali, falei errado. Né? Eu falei que a casa é germinada. E ela escreveu ali, ela que escreveu para mim. Escreveu geminada. Né? E ela, sutilmente, olha o que ela faz comigo. Ela mandou aqui para mim o seguinte. Uma pesquisa da internet... mandou escrito aqui, o termo correto é casa geminada e não é casa germinada. Isso é ela me corrigindo. Aí ela, explicação, geminada vem do verbo geminar, que significa dispor em par. Germinada vem do verbo germinar, que significa deitar rebentos, ter origem, gerar. Ter origem, gerar. Ó, tá vendo? Quem que tá rachando o bico aí? Você também fala muito errado, viu? Toma cuidado comigo que eu vou te corrigir aqui também. Mas você vê o que eu passo aqui, né? Você acha que é fácil minha vida aqui? Quando eu falo da Dona Onça, vocês não acreditam, né? Não passa nada. Agora sim, por falar em trânsito na Avenida Fátima Porto, no cruzamento com a Avenida Paranaíba, a situação também está e sempre foi caótica. Olha, o que chega de reclamação aqui desse cruzamento ali é uma barbaridade. Mas é muito. Horário de pico, horário de muito trânsito aqui na cidade, viu, Luiz? É uma reclamação danada aí. Isso aí ficou realmente com defeito. Às vezes a pessoa desce pela Paranaíba e quer voltar na Avenida
Fátima Porto para ir para o Sebastião Amorim ou para ir para o alto da cidade, se ele pega a fila do lado direito, às vezes ele é impedido de fazer a conversão na ponte logo em seguida no retorno aí, né? Então, é uma reclamação que eu acho que é pertinente também, a reclamação aí. Boa tarde para você. Boa tarde para você, Gui. Boa tarde a todos que estão em casa nos acompanhando. É isso mesmo, a gente está aqui, né, nesse horário agora, meio-dia e 47 minutos, né? Um horário considerado de pico, né, nesse momento aqui. Muita gente fazendo aquele trânsito aqui para poder levar criança na escola, voltando do horário de almoço também, às vezes indo para o horário de almoço. E aqui é o local onde você informou, aqui, ó. Como a gente pode ver, o pessoal precisa fazer o retorno aqui nessa parte para poder continuar pela Avenida Fátima Porto, após descer ali a Avenida Paranaíba, e precisa fazer esse local aqui. O que a gente vê é que cada motorista tem a sua forma, né, Gui? Igual esse, por exemplo, faz ela um pouco mais aberta. Há quem chegue aqui pelo lado direito, faça um pouco mais fechado e fica aquela inconclusão aqui no trânsito. Então, tem essa questão toda, esse problema, e a gente sempre tem essa reclamação, como você mesmo disse. O trânsito de Patos de Minas, ele recebe reclamação de todas as formas. Agora a gente vai até ver uma sequência maior de carros por aqui que precisam fazer esse caminho. Então agora a gente observa aquilo que eu falei, que, ó, 2 carros, um ao lado do outro. Isso acaba até mesmo atrapalhando a poder fazer essa questão, um pouco da visibilidade, e fazer o que a gente chama primeiro, poder fazer o carro preto aqui, poder fazer essa conversão um pouco mais fechada, fazendo com que quem está do lado esquerdo não possa. Então acontece situação como essas aqui, ó, que a gente pode observar nesse ponto aqui, que é bastante reclamado por todos. Inclusive a gente tem uma imagem, acredito que eu vou pedir o Danilo para colocar no ar, a questão do engarrafamento que gera aqui nesse local, inclusive no horário de pico, também naquele horário de saída de escola, 5 horas da tarde, né? O engarrafamento que gera para quem está descendo a Avenida Paranaíba ali, que às vezes tem que ficar até no meio dela ali esperando para poder conseguir acessar por aqui. Então gera aquele transtorno enorme em relação aqui ao local. A gente observa agora o SAMU passando por aqui no sentido Avenida JK, sentido Avenida JK em relação ao SAMU. Então tem tudo isso que acontece aqui, né, Guilherme? Como você mesmo disse, o trânsito de Patos de Minas, ele gera reclamação em todos os sentidos. A gente mostrou recente aqui também uma reportagem sobre a questão do asfalto ruim aqui na Avenida Fátima Porto, para quem desce a Avenida Brasil ali após a Praça Madrid e continua também pela Avenida Brasil. A gente mostrou todos esses problemas. Inclusive, é aguardado, Gui, a reforma do asfalto da Fátima Porto, que, como prometido, vai desde aqui onde a gente está, nessa ponte, até um posto de combustíveis que fica mais à frente ali na entrada da Dilermano Gomes de Deus. Então, a gente ainda fica no aguardo de quando que isso sairá do papel e se por um acaso também vai ter uma melhoria, né? Às vezes aproveitar em fazer isso e fazer uma melhoria aqui nesse local, já que, como a gente observa, é bastante o movimento, inclusive no momento no horário de pico, gerando até congestionamento, já que os veículos se aglomeram aqui de todas as formas, querendo entrar o mais rápido possível na Fátima Porto para fazer o retorno para ir sentido a Sebastião Amorim, a continuar na Fátima Porto também sentido a parte alta da cidade, e aí traz esse risco, né, de grandes acidentes e graves, né, acidentes que pode acabar acontecendo, atropelamento. E fora uma outra coisa, viu, Gui, que eu queria mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. A gente está aqui ao vivo, eu estou um pouco mais acima aqui da Fátima Porto. A situação aqui, aqui no canto aqui, ó, que eu estou apontando, quem precisar passar aqui na Fátima Porto por aqui, não consegue devido a esse mato que está por aqui. Há um caminho a qual eu estou por aqui, a gente observa, tem um caminho aqui, ó, para você poder sair um pouco mais acima. Mas se você precisar passar por aqui na Fátima Porto, inclusive, que, ó, o mato que está aqui não te deixa, então tem esse risco também para quem pedestre. Teve até um que passou por aqui, mas por aqui também, tudo. Então há esses problemas do trânsito aqui em Patos de Minas, nesse local aqui, Gui. Esses diversos problemas que são relatados, nos reclamados diversas vezes quando a gente encontra na rua, tá por aqui fazendo esse material referente ao trânsito. Os motoristas reclamam bastante de que precisa ter essa melhoria o quanto antes aqui no trânsito de Patos de Minas, Gui. Pois é, nós temos aí um vídeo, está mostrando agora, Luiz, o vídeo que você anunciou.
falar dele aí. Uma vergonha. Já teve até acidente. Esse trechinho aqui descendo a Paranaíba com a Fátima Porto. Quem tá na mão ali, ó, do lado direito, quer chegar lá na frente e entrar pra esquerda. Por que não permanece do lado esquerdo? Uma vergonha. Já teve até acidente ali, ó. Olha lá o HB20 parado lá, ó, branco. Pelo jeito, a Palio que tá na mão direita foi entrar pra esquerda. Fechou o HB20, olha lá, ó. Que vergonha disso aqui, esses motoristas daqui também, viu? Tá na mão direita e quer converter pra esquerda. Tá aí o vídeo, então, a qual eu tinha chamado, Gui. Esse problema é que o próprio motorista relata, né? Você vê o próprio motorista fazendo a narração de como é difícil dirigir aqui em Patos de Minas, né? Essa questão de motoristas que querem uma preferência, chega ao mesmo tempo no local, como a gente observou por aqui, então que acaba trazendo todo esse problema, fora o congestionamento que gera para quem está descendo também a Avenida Paranaíba para acessar aqui. Então a gente mostrou aí o próprio motorista relatando, né, o problema que é dirigir aqui em Patos de Minas, as principais vias da cidade, né, Gui? Pois é, e esse caso aí realmente tem os dois problemas. Tem o problema da falta de educação de alguns motoristas, né? Tem a falta de cumprir a regra no trânsito, da seta, eu vou virar, eu vou entrar, eu vou sair, eu vou passar. Não tem, né? E afora que, por exemplo, esse pedaço aí é desorganizado, tá errado isso aí. Isso precisa ser consertado. Não tem sinalização, uma sinalização competente. A sinalização para quem vai virar à direita na Fátima Porto, ela tem que vir desde lá de cima. Para a pessoa que está na Avenida Paranaíba, já pegar a faixa da esquerda para fazer a conversão lá na ponte à esquerda, não à direita. Quem vai fazer a conversão à esquerda. Então, tem que estar sinalizado desde lá de fora. Não é chegando na ponte e falar, agora você tem que pular para o lado de lá, senão você não vira. Aí não dá bonzinho, dá acidente. Mais algum detalhe aí, ô Luiz? Não, é isso mesmo, Gui. O detalhe do trânsito aqui em Patos de Minas é isso, inclusive você relatando e eu até observando por aqui mesmo que não tem placa, né? A não ser a placa que indica ali pare, uma outra placa de pare aqui bem à ponte também. Outras informações referentes a isso, não, né? Então, não tem. A gente sabe que, dependendo do motorista, num certo momento ele até pode virar por aqui, querer continuar na Fátima Porto, sentido do JK, porque não tem esse tipo de sinalização por aqui, Gui. Mas essa questão do trânsito, a gente mostrando aqui ao vivo no programa, que é um problema, né, em Patos de Minas, aqui na Fátima Porto, sempre tem reclamação também na Doutor Marculino, na Major Gotti, enfim, em outras vias da cidade também, e a gente mostrando. A gente vai seguir acompanhando esse caso, inclusive solicitamos à Prefeitura um pedido de resposta em relação a isso aqui, e o mesmo a qual você informou sobre um outro problema que a gente passou mais cedo, foi a informação da Prefeitura, que estão analisando o caso, estão averiguando, vão vir até o local para ver o que precisa ser feito. Fato é, a gente vai esperar, né, o quanto antes que isso possa ser solucionado aqui para evitar, para que não aconteça nada grave aqui em nenhum acidente, Gui. Bom, Luiz, obrigado pela sua participação aí por enquanto. Fique firme aí, atrás da notícia sempre. Aqui comigo eu quero falar para você da Bom Pastor. Põe aí na tela, pode rodar. Ao longo de 30 anos, o Grupo Bom Pastor construiu uma sólida trajetória baseada em valores de cuidado e respeito com a comunidade. Desde os seus primeiros passos, a empresa cresceu, tornando-se referência de cuidado e dedicação em momentos desafiadores. Com gratidão, celebramos cada história compartilhada e cada vida homenageada ao longo dessa jornada. Agradecemos cada cliente, colaborador e comunidade que faz parte dessa incrível história.
Neste processo de crescimento, ansiamos pelo futuro. Novos projetos estão por vir. Novo espaço para homenagem, ampliação das nossas estruturas e muito mais acolhimento e modernização. Essa transformação reflete o nosso compromisso com a excelência para atender as necessidades daqueles que confiam em nós. Agradecemos por fazerem parte dessa história e aguardamos com entusiasmo os próximos capítulos dessa jornada de amor, cuidado e compromisso. Bom pastor, sempre presente quando faltam as palavras. Muito bem, hora do quadro Advogado do Povo e mais uma vez, prazerosamente, estamos recebendo aqui o Dr. Brian. Tudo bem, doutor? Tudo bem. O senhor anda meio sumido, hein, doutor? Trabalhando muito. Trabalhando um bom muito. Advogado é difícil a agenda dele, né? E o Dr. Brian, aliás, os advogados que participam desse quadro aqui, todos vocês acham que é fácil trazê-los aqui? É uma audiência atrás da outra, é um trabalho atrás do outro, né? E a gente, quando conta assim com o advogado, quando conta aqui com o Dr. Brian participando do nosso programa, é motivo de muita satisfação, porque a gente sabe que é difícil, né, doutor? Correria danada do dia a dia, né? Coincidem os trabalhos e fica difícil. Mas está tudo bem? Tudo bem. Tudo seguindo em ordem. Trabalhamos firmes nesse início de ano aí, prometendo melhoras. Muito bem. Esse assunto que eu vou tocar com o senhor aqui, monitoramento no trabalho, é uma coisa para especialista em direito do trabalho falar ou não? Ô Gui, no nosso escritório é um escritório multidisciplinar. Nós também trabalhamos com direito criminal, direito civil, direito do trabalho. Então, essa matéria está dentro da nossa competência. Muito bem. Direito civil, direito criminal. Há quantos anos eu acompanho o doutor no direito criminal, inclusive, né, doutor? Isso mesmo. O doutor chegou aqui lá na década de 90, arrepiando, né, e botando o povo aí no bolso. Ô, doutor, vamos falar de monitoramento no trabalho. Uma empresa, ela pode vigiar o seu funcionário? E quando eu falo vigiar, é vigiar mesmo. É botar câmera, botar espião. A empresa pode fazer isso, ela pode monitorar o funcionário, o colaborador, porque hoje é bom falar colaborador, né? Ela pode fazer isso? Olha, Gui, quem realmente estabelece um vínculo de emprego, uma das características da relação de emprego é a subordinação, tá certo? Então, a subordinação quer dizer que ele está sob as ordens de alguém. Alguém determina o seu trabalho. E em razão dessa circunstância, o empregador tem o poder diretivo sobre o empregado. Então, ele também tem o direito de monitorar, de vigiar se o trabalho do empregado está desenvolvendo a sua responsabilidade, a qual se comprometeu no contrato de trabalho, de forma correta. Então, esse é um poder, sim, que o empregador tem. Então, ele pode monitorar, ponto. Sim. Esse é uma em razão do poder diretivo. Agora, tem aí uma diferença entre quem trabalha na empresa e quem trabalha em home office? Gui, seja o trabalho em home office, seja o trabalho dentro da empresa, não há qualquer distinção, tá certo? Se o trabalho é dentro da empresa ou fora, ou em casa ou em qualquer outro lugar, não faz distinção das regras que são aplicadas a um e que são aplicadas a outro. Agora, para vigiar, para monitorar a pessoa na sua casa, tem limites também, né? Olha, o limite do poder diretivo, o limite do poder de vigiar, qual que é esse limite? É a proteção da individualidade e do direito da personalidade do empregado. Por exemplo, aqui, o empregador pode predispor câmeras no local de trabalho
para estar acompanhando os trabalhos dos colaboradores ali. Mas, contudo, se numa empresa trabalha 20 pessoas, 30 pessoas, creio que não é razoável colocar uma câmera para vigiar um deles exclusivamente. Fica como se fosse uma discriminação. Não pode distinguir. Não pode distinguir. Se a câmera estiver ali predisposta a todos para fiscalizar o trabalho de modo geral, isso é permitido. Contudo, o empregado ele tem que ter consciência, ele tem que estar ciente que está sendo monitorado e quais os meios de monitoramento estão sendo usados, tá certo? Se ele está sendo monitorado por câmera, se o equipamento de computador que ele está trabalhando ou seu dispositivo celular, ele tem um programa de acompanhamento, ou se ele está sendo monitorado por geolocalizador, que é uma realidade dos trabalhadores externos, que tem certa área de atuação, o empregado tem que estar sabendo. Porque se ele estiver sabendo, está tudo ok. Igualmente... Está no trato, né? Se ele estiver sabendo, está no trato. Está no trato. Aqueles empregados que trabalham em home office, ou que trabalham fora da empresa por qualquer motivo, e que tem um dispositivo notebook, ou tem um dispositivo celular que é da empresa, e se a empresa disse, olha, esses equipamentos são para trabalho e eles estão sendo monitorados, né? Então, portanto, não os utilize para abrir mensagens pessoais, não utilize para abrir o WhatsApp pessoal, porque ele está sendo monitorado. Então, dessa forma, se o empregado eventualmente deixa de observar essa regra e passa a abrir seus e-mails particulares, passa a ter um WhatsApp pessoal dele também, além daquele da empresa, dentro daquele equipamento, esse empregado mesmo está abrindo mão, né, do sigilo das suas comunicações e não pode reclamar se eventualmente o patrão tiver acesso, mesmo porque está usando o equipamento, na hipótese exemplo, o equipamento da empresa, seja o notebook, seja o celular, ou seja qualquer outro equipamento eletrônico. O importante é que ele saiba, tá certo? Que está sendo monitorado. E em relação à câmera oculta, doutor? Olha, as câmeras ocultas, as microcâmeras predispostas nas empresas ou em qualquer outra situação, elas são entendidas como gravações clandestinas. E, portanto, a captação das suas imagens não pode ser considerada prova para nenhuma finalidade no direito do trabalho, nem mesmo no penal, né? Tem um assunto aqui que eu acho que é o mais espinhoso deles, mas eu vou deixar mais para frente aqui. O monitoramento em aplicativos, como o WhatsApp, por exemplo. O funcionário abre o WhatsApp e aquilo ali é verificado, Isso pode? Olha, Gui, isso é uma das coisas que mais acontece. O importante é o seguinte, se o empregado abriu, suponhamos que a empresa não tenha comunicado qualquer espécie de monitoramento, tá certo? O empregado abriu o seu WhatsApp no equipamento da empresa e se captar alguma conversa ali, não vai ser válida. Não vai ser válida porque não teve a comunicação e, além de tudo, são mensagens pessoais dele, tá certo? Por isso é necessário, às vezes, os empregadores, ante essas modernas formas de monitoramento, seja através de aplicativo nos notebooks que trabalham em casa, seja através dos celulares, é que realmente consulte a sua assessoria jurídica para saber o que está vigendo naquele momento. Essas situações, elas estão em constante transformação, porque tudo é muito novo. Então, os tribunais têm evoluído os seus entendimentos. A jurisprudência é uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Entendimentos diferentes. E elas são evolutivas. Mas sempre com o propósito de preservar a intimidade e a pessoalidade da pessoa. Não é porque ele está sendo avisado, por exemplo, o empregado que está sendo monitorado, que a empresa tem autorização de pegar uma filmagem daquilo ou uma cena de computador, uma imagem, e torná-la pública. Isso não pode. Isso é excesso do poder de monitorar e acarreta responsabilidades para o empregador. Bom, agora vamos para o lado mais, que eu acho que é mais espinhoso dessa conversa. A revista pessoal, revista íntima, por câmera ou não por câmera, tem uma portaria que você tem que passar por uma revista, e às vezes, até muitas vezes, e uma revista sempre constrangedor, né? Isso. Olha, a revista pessoal é aquela revista que se faz
no patrimônio, nos bens da pessoa, né? Revista seu corpo, revista sua bolsa, as sacolas, né? Os bolsos. Essa revista, ela é autorizada e a lei determina as hipóteses de utilização que essa revista pode ser empregada. Geralmente, em fábricas de comprimidos, de medicamentos, de uso de drogas efetivamente caras, drogas farmacêuticas efetivamente caras, tá certo? E que tem perigo de ser levada a público, então ali autoriza a revista pessoal. A revista íntima é aquela revista que a pessoa tem que tirar as próprias vestes. Essa revista é extraordinariamente proibida, inclusive a previsão de multa para quem fizer esse tipo de revista. Agora, a revista íntima ou pessoal, ou através de filmagem, que a pessoa tem que ir frente a uma câmera e despir, ela está vedada. Por outros equipamentos, pode, né? Sim. Como detector de metal, de metais, esse raio-x, isso etc. aí se encontra no campo, na categoria de revistas pessoais. Tá certo? Essas podem ser feitas sim. Tá muito bem, doutor. Tem uma discussão também que aquelas, hoje, modernamente, os scanners pessoais, que mostra todo o corpo da pessoa, há certa discussão sobre essa situação e se realmente é necessário aquilo, né? Já fica quase que pelo equipamento eletrônico, entre a revista íntima e a pessoal. Mas há um entendimento que o raio-x só vale aquele que detecta o metal. O metal, isso. Aquela que vai além disso aí, há entendimento que é um excesso e que há a violação da intimidade, do direito à intimidade do empregado, o que está vedado. Agora, doutor, tem um outro item que não está na revista, mas está na vigilância, que é em relação ao uso de droga. Hoje as empresas já exigem, algumas empresas, grandes empresas, exigem aquele do cabelo, né, do braço, aquele exame de toxicológico, obrigado, Li, o exame toxicológico, como para tirar a carteira de motorista, de caminhão e tal, ônibus e etc. Eles exigem isso. Mas há empresas que monitoram muito mais de perto os seus funcionários em relação ao uso de produto tóxico, entorpecente. É legal isso? Olha, Gui, apresentar-se o empregado e o empregador têm condutas que devem ser seguidas, tá certo? Porque senão enseja que o empregado saia da empresa e mesmo ele pedindo demissão, mas foi por conta do empregador, por falha dele, como, por exemplo, o não pagamento do FGTS em dia, como o não pagamento do salário em dia, o empregado pode sair ainda assim, né, por culpa do empregador, que não cumpriu a parte dele. Mas o empregador também pode demitir por justa causa o empregado por infringir algumas regras de empresa. Inclusive, aquele que se apresenta a trabalho sem condições de exercer essa função. Seja por uso de substâncias psicoativas, seja mesmo por uso do álcool, né, ou por qualquer outra circunstância que ele não se apresenta bem. E claro que, dependendo da função que ele exerce, né, por exemplo, o motorista tem que ser verificado isso porque ele coloca em risco tanto o patrimônio da empresa quanto a vida de outras pessoas às custas da empresa. Porque se eventualmente acontece um acidente, a demanda sempre é direcionada contra o empregador, que talvez tenha mais possibilidade de arcar com aquele ônus, do que propriamente o empregado. O empregado responde pela parte criminal, como é indelegável, né? Intransferível. Mas tem essa situação também. Por exemplo, doutor, uma pessoa pode colocar na porta da fábrica, da empresa, sabe, da loja, do armazém, um bafômetro. Chega o funcionário, não sopra aqui, cara. Olha, Gui, eu entendo que aí talvez esteja havendo um excesso. Porque se ele tiver uma desconfiança fundada, né, talvez poderia fazer isso, até mesmo para que ele não pegue um caminhão, para que ele não opere uma máquina pesada, né, de uma construção civil, por exemplo. Mas indistintamente fazer com que todos passem por aquilo sem nenhum precedente, um comportamento anterior, acredito que seja um abuso.
Aqui, só para a gente encerrar esse assunto, doutor, eu tenho outro aqui para conversar com o senhor. O Reginaldo, ele diz o seguinte: boa tarde, Gui. Parabéns pelo programa. Gostaria de saber do doutor Brian se a empresa pode instalar câmeras em setores de alimentação da empresa, tipo copa, cozinha e etc., para monitorar os funcionários durante as refeições. E aí eu vou colocar o banheiro também junto aqui, para eu falar sobre ele. Olha, não há vedação que esses dispositivos de segurança sejam colocados em qualquer parte da empresa. Há vedação que nos vestiários e nos banheiros, terminantemente, não deve ser colocado. É proibido, porque ofende o direito da intimidade dos empregados. Mas em outras partes da empresa não há vedação, né, desde que justifique uma necessidade. Tá bom, doutor. Vamos trocar de assunto aqui? Deixa eu diminuir aqui. Nós divulgamos uma matéria aqui, e o senhor tem uma causa nesse sentido, ou parecida com essa notícia que nós demos aqui. Nós demos uma notícia aqui em relação de uma pendenga que está sofrendo horrores aí para cancelar o CPF em função, ou para mudar o CPF, em função do que ele está passando por causa de golpes, por causa de falsificação de documento e etc. Eu tenho um caso disso aí que é parecido com isso, ou o senhor pode explicar a diferença do seu caso com esse aí do CPF, que é o caso do Tiago Cândido, né? Nós já até falamos sobre esse caso aqui, trouxemos até uma entrevista com ele aqui. O Tiago Cândido, ele já foi levado às barras da justiça já uma pá de vezes, né, antes até do senhor patrocinar a causa, mas ele foi levado por conta de golpes, a pessoa usando o nome, usando documentos dele. Esse caso do Tiago, como é que está esse caso? Só para a gente começar por aí, né? Olha, o Tiago Cândido vem sofrendo com prisões ilegais sobre sua pessoa desde 2010. Foi preso na cidade de Uberlândia um cidadão, e o Tiago havia perdido os documentos contemporaneamente a essa data, 2010. E um cidadão foi preso praticando um crime, e ele se identificou e apresentou os documentos como sendo Tiago Cândido. Ele fez falsa identificação. Disso aí, o processo, então, correu contra o senhor Tiago Cândido. E na audiência, essa audiência de 2010, na primeira audiência que teve, ele explicou para o juiz a situação, que não era ele, que ele não estaria naquele fato. O juiz entendeu a situação e mandou corrigir, colocar o nome do verdadeiro infrator. Contudo, a secretaria lá do juízo não deve ter atendido às ordens do juiz e não fez essa alteração. Aí o processo foi para execução criminal, tá certo? O Tiago foi sentenciado, foi para execução criminal. Chegou na execução criminal, intimou ele para cumprir a pena, ele novamente explicou que não sou eu não. Né? E o juiz da execução criminal, no mesmo processo, reconheceu o erro e mandou corrigir pela segunda vez. Então, isso no ano de 2019, essa execução criminal. De 2010, já estamos em 2019. No ano de 2019, ele foi preso. Final do ano de 2019. Estava fazendo uma viagem a trabalho, saindo de um município aqui próximo de Patos, em destino a outro, foi preso, porque havia um mandado de prisão expedido contra ele. Ele foi preso em dezembro e logo no início do ano seguinte, o nosso escritório entrou com a ação de indenização contra o Estado, com a obrigação de fazer para que o Estado corrigisse aqueles dados que já tinha sido reconhecido pelo juiz da instrução e pelo juiz da execução. E pelo delegado, todos reconheceram. Contudo, o Tiago perde a ação lá na comarca de origem. Aí nós fazemos recurso para a turma recursal do juizado especial, a turma do juizado especial reformou a sentença, mandou o Estado corrigir os dados dele e condenou o Estado também ao pagamento de R$10 mil de indenização. Na primeira ação de 2020, essa ação transitou em julgado em 2023. Quando foi o ano passado, que foi o objeto da reportagem, novamente
Ainda na pendência de cumprimento, o delegado, o chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, confirmou que já tinha sido alterados os dados, mas mesmo assim ele foi preso novamente e deu ensejo à nova ação. O juiz da origem, novamente, não acolhe a ação, recorremos à turma recursal e eles realmente dão garantia para mudar, fixando a multa, e nós pedimos agora uma segunda indenização de um valor maior, considerando que já tinha a primeira, não resolveu, mandou. Então, o Estado absolutamente negligente. Então, nós temos que... A primeira ação foi finda. Foi finda, transitada, ainda não cumprida. Porque ele ainda não recebeu a indenização dele e os dados ainda não foram corrigidos. Nós entramos com a segunda, tá certo? Dizendo que o Estado foi negligente, que mesmo dizendo lá na outra ação que tinha corrigido, não corrigiu. E pedindo a majoração do valor indenizatório em razão A indenização também que não paga o desgosto, né? Isso. As indenizações, Gui, infelizmente, está sendo inviável até mesmo para os advogados demandarem nessa área. Tá certo? Uma indenização desse jeito, o cidadão tem o sabor de ser preso, de ter que ir a uma audiência em Patrocínio, aí ter que ir a uma audiência em Uberlândia, saindo de Patos para Uberlândia, às custas próprias, 2 vezes na execução criminal e na ação, e receber 10 mil de indenização. Ser preso, passar vergonha. O Tiago ao todo já foi preso 3 vezes. E depois dessa segunda ação, Gui, ele foi novamente abordado. Ele não foi preso porque a questão tomou uma repercussão tão grande depois que a mídia repercutiu o caso. E os policiais foram condescendentes com ele. Ele tinha uma decisão judicial, mostrou, mas que ainda estava no sistema. Tá certo? Mas ele não foi conduzido preso dessa vez. As indenizações, seja de qual área for, elas são mínimas e realmente a propaganda de que muito deve ser preservado a intimidade, muito deve ser preservado a moral e o bom nome, fica só nisso mesmo, porque as indenizações geralmente circulam entre R$3.500, R$6.000, né? Teve essa do Tiago que foi 10, mas também ele foi preso, até nesse momento tinha sido preso 3 vezes e conduzido obrigatoriamente a uma audiência por outras 2 vezes. O que ele gastou para ir para Uberlândia, gastou para hospedar e os dissabores todos, com certeza. E as despesas que ele teve para custear essas ações superou muito esse valor. O pior de tudo é o constrangimento, né, doutor? O sofrimento porque a pior punição que nós temos no Brasil para o cidadão é o cerceamento da liberdade. Com certeza. E aí ele é retirado ali, ele é preso. Isso. Por qualquer tempo. 1 hora, 2 horas, 1 dia, 2 dias só. É um constrangimento e é um momento psicologicamente muito ruim para qualquer cidadão, né? A indenização é pífia. Isso. A questão, Gui, aquele que se vê agredido moralmente, aquele que se vê agredido profissionalmente, com essas indenizações ínfimas, que não compensa o trabalho que o advogado emprega ali. Isso desanima o cidadão. Porque aquele que se vê vítima de abusos do Estado, o refúgio é o Poder Judiciário. E se a resposta que o Poder Judiciário dá é desmotivadora até pelo que se gasta, realmente o cidadão ele não está sendo preservado pelo próprio Estado, que exige que ele seja preservado. Mas o Estado não dá retribuição, não penaliza eficazmente o cidadão. Uma indenização para um banco que às vezes cobrou, protestou uma dívida de cartão de crédito, onde o cidadão sequer foi cliente do banco, no valor de R$3.500, R$4.000, é um prêmio para o banco. Né? R$4.000 não penaliza banco algum, que são instituições milionárias. Só a visibilidade que ele vai ganhar na mídia, discutindo esse assunto. E o cidadão, né, se vê com horas perdendo o telefone, tentando limpar seu nome, com dissabor que ainda que tire, ainda fica o registro que um dia o nome dele foi negativado, baixando o score dele. Né? Então, eu acho que a evolução, é espaço para evolução em todos os lados. E há um espaço, talvez, para que o juiz, o Poder Judiciário, de uma forma geral, pense se realmente o que eles estão fazendo está indenizando ou se está desestimulando o cidadão a requerer algum direito. Muito bem, doutor. Mas o Tiago está lá em boas mãos, né? Tá, vamos ver se o Estado cumpre a ordem de regularizar essa situação. Essa questão de cancelar um CPF por conta de todo esse tumulto também é um negócio muito difícil, né? Gui, essa situação do Tiago é diferente. O cidadão que foi o verdadeiro culpado se identificou falsamente apresentando os documentos do Tiago.
Então nós sabemos a origem. Outra hipótese que foi noticiada é de um cidadão que teve o seu CPF cancelado e criou-se um novo número em razão das inúmeras fraudes que ele vinha sofrendo ao longo de 15 anos. Ele e o Tiago têm 15 anos, né? O Tiago desde 2010 e esse outro cidadão também. Mas, vendo as decisões semelhantes que determinaram a modificação do CPF, vendo as decisões dos juízes e os votos dos desembargadores nesses acordos, é no sentido que não existe uma lei que proíba a modificação do CPF, cancelar um e atribuir novo número de CPF a um mesmo indivíduo. Existem resoluções da Receita Federal, mas os juízes têm entendido, considerando que não existe uma lei que vede e que essas resoluções não têm um poder que supere o dano à personalidade, o dano à imagem do cidadão que vem sofrendo por muito tempo, então eles determinaram que fizesse a troca. Mas há uma resolução que deve ser atribuído um CPF a cada pessoa. Mas os juízes entenderam nessas hipóteses específicas, quando eu consultei eu vi várias decisões nesse sentido, autorizando que se mude, se provado a circunstância que sobreleve a essa necessidade, a esse dever de não atribuir mais de um número a cada pessoa. Então, tem sido tolerado pelo Poder Judiciário essa situação. O Judiciário tem abraçado e tem dado guarida aos prejudicados. Podia era não demorar tanto com a solução, né? Podia não demorar tanto, que talvez uma ação dessa de 3 anos e meio, 5 anos, é um grande sofrimento, né? Muito bem. Aí, doutor, obrigado pela participação aqui. Sempre uma alegria estar aqui com você, Gui. Grande abraço. Pode rodar. Hora de falar para você da Clínica Odontológica Medic Mais. Põe aí na tela, pode rolar. A Clínica Odontológica Medic Mais é a mais completa de Patos de Minas e de toda a nossa região. E isso você já sabe. Por aqui você vai encontrar dentistas altamente qualificados para cuidar do seu sorriso e também trazê-lo de volta. Por aqui você vai encontrar implantes, aparelhos ortodônticos e também estética dental completa. A sua saúde bucal não pode esperar. Faça como milhares de pacientes. Agende agora a sua consulta odontológica e volte a sorrir com segurança. Medic Mais, a clínica do seu sorriso. Na semana passada, nós mostramos que, mesmo após o acordo firmado entre o Ministério Público e a indústria Rações Patense para reduzir a emissão de odores, esse odores aí traduz-se como mau cheiro aqui em Patos de Minas, moradores continuam reclamando. E a promotora de justiça, a doutora Carolina Frari, falou sobre o caso. Vamos ouvir? Põe na tela. Nos últimos dias, moradores de Patos de Minas têm relatado um forte mau cheiro, perceptível em diversos bairros. Recentemente, a indústria Rações Patense firmou um acordo com o Ministério Público de Minas Gerais para implementar melhorias nos sistemas de dispersão de odores. Foi nesse contexto que o Ministério Público dialogou com a empresa nos últimos anos, para buscar a construção de um acordo que estabelecesse diretrizes para o avanço na solução desse problema, que é um problema complexo, não existe uma resposta pronta, Não, o Ministério Público realmente, nós assinamos o acordo, mas o acordo por si só não tem a capacidade de uma hora para outra resolver o problema. O que se estabeleceu no acordo são medidas cuja efetividade serão acompanhadas
voltadas à solução dessa questão. No acordo firmado, a empresa se comprometeu a implementar ações para reduzir os impactos causados. Neste acordo, é importante também contextualizar que foram estabelecidas algumas medidas, umas de caráter técnico, em que a empresa se obrigou até o final do mês de abril deste ano e também de dezembro a implementar melhorias nos seus sistemas de tratamento de gases. Então, esta é uma primeira etapa do acordo. Paralelamente a isso, nós alinhamos uma estratégia de aprimoramento do programa que já vinha sendo desenvolvido pela indústria de rações patentes, que é do registro da percepção do odor. O Ministério Público entendeu que o programa, da forma como vinha sendo realizado, tinha baixa efetividade. No compromisso firmado, a promotora Carolina afirmou que a presença de pessoas em pontos fixos na cidade foi estabelecida para auxiliar no monitoramento contínuo dos odores. Esclarecendo, algumas pessoas concordaram em participar, em contribuir com esse monitoramento diário. A princípio, o Ministério Público vai fazer o acompanhamento desses registros pelo período de 2 anos, ou seja, até o final de 2026, nós vamos fazer o acompanhamento desses registros diários da percepção de odor, mas é importante destacar, sem prejuízo dessas pessoas que já estão devidamente delimitadas, qualquer pessoa da população pode e deve fazer o registro espontâneo da percepção de odor. Isso é importante para a gente ter a dimensão do impacto que está sendo causado na comunidade. Ao término do compromisso, o Ministério Público fará uma avaliação para verificar se houve melhorias efetivas. Ao final deste período de vigência do TAC, que são de 2 anos, haverá um diagnóstico por parte do Ministério Público quanto à efetividade dessas medidas. A gente espera que haja êxito e, se não houver, durante esse período, será feito um trabalho técnico de análise. E já está pré-estabelecido no TAC, que pode ser que no final a gente tenha que fazer um diagnóstico técnico que, a princípio, em razão do contexto da empresa que se encontra em recuperação judicial, por hora, entendeu-se que seria mais prudente que os recursos da empresa fossem direcionados a já implementar medidas de tecnologia, E, num segundo momento, ao final dos 2 anos, se necessário, fazer o custeio do estudo técnico que já foi indicado no procedimento. O número foi disponibilizado para quem perceber o odor possa entrar em contato com a empresa. Eu reforço o número, para quem tiver essa percepção de odor, encaminhar uma mensagem por WhatsApp. É fácil, fazer o contato ali no WhatsApp pelo número 34 3818 1853. Este é um canal oficial disponibilizado pela própria indústria de rações patentes para o recebimento dessas reclamações. Muito bem. Vem aqui comigo. Deixa eu falar para você aqui da Rede Queiroz de Melo de postos de combustíveis. Olha, são 3 postos na rede, Tem o posto Água Limpa, tem o posto Quem e o posto Terra Nova. Lá em todos os 3 postos você tem o melhor combustível da cidade. Você tem o melhor atendimento e você tem também o melhor preço, com promoções inclusive. Geralmente na sexta-feira tem uma promoção aí no preço nos 3 postos. É só você correr lá para fazer o seu abastecimento. O posto Água Limpa está de cara nova, é bandeira Rio Branco agora, mas é o mesmo posto, com o mesmo dono, com as mesmas garantias de bom combustível e com a mesma garantia de bom atendimento. O posto Água Limpa fica na Major Gotti, no centro da cidade, ali pertinho do Balão da Volks. Posto Quem fica na 224... no número 224 da Ponto Chique, lá no bairro Vila Garcia. E o Terra Nova fica na JK, número 700, entrada do bairro Jardim Paulistano. Rede Queiroz de Melo, onde o seu carro é bem tratado e você é bem atendido. A Prefeitura de Patos de Minas, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável, assinou ontem à tarde a ordem de serviço para desassoreamento das lagoas do Parque do Mocambo. Os serviços incluem resgate de animais,
e limpeza das águas. O investimento é de R$ 760 mil. Põe na tela, vamos ver. A assinatura da ordem de serviço do desassoreamento das lagoas do Parque do Mocambo aconteceu na abertura da Semana Mundial da Água e contou com a presença de diversas autoridades. Um trabalho tem que ser feito todo ano, né? Ele tem que ser permanente, e um importante passo aqui hoje é esse desassoreamento dessas represas aqui do Mocambo. Realmente há muitos anos já precisava, e a gente vai ter elas agora de cara nova. A gente vai iniciar com a despesca, né? A gente vai iniciar na lagoa de cima, onde que vai acontecer primeiro o processo, que é a despesca. Logo em seguida as máquinas vão entrar fazendo o desassoreamento. Enquanto isso, a despesca já vai acontecer na segunda e na terceira represa, né? E logo em seguida o desassoreamento vai acontecer na primeira e na segunda. A gente faz essa despesca para eliminar todos os peixes exóticos. Os trabalhos a serem executados incluem o resgate de animais aquáticos e a limpeza do espelho d'água, com o objetivo de recuperar o ecossistema local e garantir a preservação do parque. As áreas que passarão pelas obras terão o acesso interrompido ao público temporariamente. O valor chega a quase R$ 750 mil. São duas empresas que estão sendo contratadas. A parte de segurança vai acontecer, né? Uma parte do parque será fechada para que essas atividades aconteçam, e será reaberto a partir de 4 meses do trabalho realizado naquela área. Preocupados com a biodiversidade e focados em soluções que ajudem o meio ambiente, um grupo de voluntários da Força Tarefa Mocambo também estiveram presentes na assinatura da ordem de serviço e comemoraram a ação que já era esperada há muitos anos e que trará mais benefícios do que o imaginado. Essas represas, elas captam a água da chuva, então é muito importante essa assinatura de serviço, né? Mais de 20 anos que não faz esse trabalho, eu acho que tem que ser um trabalho a cada 5 anos, né? Que as represas, elas foram feitas para isso, para captar a água da chuva. Aproveitando a oportunidade de falar de cuidado com o meio ambiente, perguntamos ao prefeito sobre o Parque Ecológico localizado no bairro Jardim Paulistano, que constantemente é alvo de reclamações pela situação em que se encontra. E, de acordo com ele, também será um dos locais a serem revitalizados na cidade. Tornar aquele local um local mais atrativo, com instalação, de repente, de parquinho, também uma iluminação melhor à noite. Então é objeto também de proposta nossa, de preocupação nossa. E lá eu estava hoje cedinho, e a gente vai ter novidades lá também. Muito bem. Tomara que fique tudo bem, né? Tomara que seja bem feito o trabalho lá no Clube do Mocambo. Olha, você já imaginou um sistema financeiro onde todo mundo cresce junto? Isso é cooperativismo. O Cicobi Credipatos oferece soluções financeiras justas e um atendimento próximo para estar sempre ao seu lado, impulsionando histórias de sucesso. Afinal, no Cicobi Credipatos, você não é só um cliente. Você é dono, participa, decide e colhe os resultados, né? Seja um cooperado e descubra um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Cicobi Credipatos. Somos hoje a cooperativa do futuro. Olha, depois de 10 anos, será realizado neste ano concurso para a área da educação no município de Patos de Minas. O prefeito Luiz Eduardo Falcão também confirmou que concursos para outras áreas serão promovidos. Põe na tela. O prefeito de Patos de Minas confirmou a realização de um concurso público. Inicialmente, será na área da educação e, posteriormente, nas demais áreas. O último concurso realizado no município foi em 2015,
ocorrendo posse dos nomeados somente em 2019. A declaração foi dada aos veículos de imprensa durante uma entrevista na última sexta-feira, quando o prefeito Luiz Eduardo Falcão foi questionado sobre o tema e reafirmou que sim, este ano haverá concurso público municipal em Patos de Minas e que a primeira seleção deverá contemplar a área da educação. O concurso será realizado. Provavelmente o concurso para a área de educação ele será feito de forma separada e depois a gente vai fazer também concurso para a área de as demais áreas, né, necessárias no município. Ele está sendo organizado, a gente já tem comissão formada para tratar desse assunto, então posso assegurar aqui que ele será feito sim. Eu quero falar com você aí de casa. Você que está buscando se diferenciar no mercado de trabalho. Faça parte de uma das maiores instituições de ensino de Minas Gerais. No Unipan Digital, você tem acesso a um EAD com qualidade de presencial que te prepara de verdade para todos os desafios que enfrentará na sua jornada profissional. São quase 20 cursos nas mais variadas linhas de ensino, divididos em 3 modalidades de habilitação: superior tecnológico, licenciatura e bacharelado, com aulas online e com prática presencial uma vez por mês. Mas atenção, o período de matrículas está chegando ao fim, viu? Inscreva-se rápido, digital.unipan.edu.br. Unipan Digital, conectando sonhos, onde quer que você esteja. O proprietário de uma empresa que realiza obra em Patos de Minas denuncia que após contrato para a construção de um galpão, o contratante está em atraso com o pagamento, que já dura mais de 40 dias. Põe na tela, vamos ver. Imagina você ser contratado para realizar um serviço, vir com todos seus funcionários para realizar o trabalho e simplesmente não receber por ele. Foi o que aconteceu com a empresa Constru Walter, que foi contratada para realizar um serviço de construção de um galpão em Patos de Minas. A gente somos de Campinas, São Paulo, e através do funcionário meu, ele me passou esse contato desse pessoal que está construindo essa obra aqui, que é o engenheiro da SS Engecom, né, de São Paulo. E aí eu fiz um contrato com eles, viemos para cá, trouxe o meu pessoal, né, já 3 foram embora, e ficou só nós 4 aqui, porque estava o pagamento, não tinha pagamento para ninguém. A obra não tem material para trabalhar também, as condições de material não tinha, né? E nós estamos aqui há quase 60 dias sem receber pagamento, né? Com aluguel atrasado, as contas todas atrasadas, todos eles estão com conta atrasada também, né? Então essa foi a nossa situação, né? Diante da situação, Walter, que tem sua empresa há mais de 40 anos e nunca passou por uma situação dessa, procurou a reportagem da NTV para expor o caso e cobrar uma solução. Ele afirma que a falta de pagamento tem prejudicado seus funcionários e a continuidade dos trabalhos. Já no primeiro pagamento já deu uma atrasada, né? Atrasou 5 dias. Mas depois, no segundo, não chegou a atrasar muito porque faleceu um irmão de um funcionário nosso e ele teve que ir embora. E aí o cara, porque faleceu o irmão dele, fez o pagamento pra gente, né? Aí não atrasou, mas depois disso aí já não veio mais nada. Passou vale, pagamento, já chegou outro vale, nada. E a gente está na casa lá, numa situação precária, né? Assim, a alimentação já tá quase chegando ao fim, né? E a gente não tem nem como ir embora daqui, da cidade. E a gente não conhece nada aqui, né? Nós somos forasteiro aqui, somos estrangeiro aqui praticamente, né? Então, nós estamos assim, nessa situação. Diversos contatos já foram feitos com a empresa SS Engecom, no estado de São Paulo, no intuito de saber se vai haver pagamento ou não. O contato lá é muito pouco, o cara não responde WhatsApp, não atende ligação. Inclusive até minha esposa de Campinas tentou ligar para ele, mandou mensagem para ele, ele não responde nada, entendeu? A hora que responde, que tem um engenheiro, Ronaldo, que trabalha com nós, inclusive ele tá dando um apoio para a gente, né? Quando o Ronaldo pede para ele, ele manda uma mensagenzinha, mas não tem o que fazer, não tenho dinheiro, isso aí é a conversa dele com a gente. Se não tem dinheiro, não mandava nós para cá, que nós estamos a 700 km de casa. Se nós está na nossa cidade é uma coisa, mas aqui é outra. Nós estamos num lugar que não conhece ninguém.
A Construvalter busca agora medidas legais para garantir o recebimento dos valores devidos. O caso segue em aberto e os trabalhadores esperam uma solução rápida para evitar maiores prejuízos. Campinas a gente trabalha lá, se chegar lá segunda-feira já vamos trabalhar lá. Nós tem serviço lá, entendeu? Mas assim, o cara nem um dinheiro para nós ir embora tá mandando. Com certeza não vai nem mandar. Nós vamos ter que dar um jeito de ir embora, entendeu? Já estou pegando dinheiro com as famílias lá em casa e não é certo isso aí. Eu tenho que mandar dinheiro para eles, não é eu pegar deles para cá, né? E todo mundo aqui está na mesma situação, entendeu? Todo mundo na mesma situação. Não tem o que fazer. Tá difícil achar achar a solução, exatamente. Então nós estamos decidindo. Essa aqui é a reportagem que a gente conseguiu, que você veio aqui, é a o último que eu tentei, porque não tem com quem falar, ninguém resolve nada, né? Então vamos ver se isso consegue resolver alguma coisa. Olha, a empresa citada informou que não possui funcionários lotados nessa obra. Disse ainda que contratou uma empresa que presta serviços para a execução da obra com o fornecimento de toda a mão de obra e que essa empresa contratada deve arcar com os salários dos funcionários e, diante desta reclamação, tomará as providências necessárias junto a esta contratada. Tem que tomar mesmo as providências, né? Porque o que não pode ficar é a situação desses funcionários aí desse jeito. Quem trabalha quer receber. Você trabalha porque precisa ganhar, porque precisa receber, porque precisa que aquele trabalho resulte em proventos. Se você não recebe, olha, às vezes essa correria do dia a dia deixa a gente meio atordoado e a gente deixa a saúde de lado, né? Mas eu quero conversar com você. Você tem o HNSF para cuidar de você a qualquer momento. O HNSF tem agora uma ressonância magnética que, olha, é tecnologia de ponta, gente. Você terá exames mais rápidos e com muito mais segurança no diagnóstico. Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive aos finais de semana e feriados. Tudo com aquele atendimento cuidadoso e humanizado que você já conhece. E tem mais, o HNSF aceita diversos convênios, viu? Basta você consultar lá no HNSF. Meu amigo, minha amiga, tá esperando o quê? Vamos cuidar da saúde. E cuidar da sua saúde nunca foi tão fácil. Basta você entrar em contato agora com o HNSF para agendar o seu exame de ressonância magnética ou qualquer outro exame pelo WhatsApp 3820.000. Passe aí a mensagem 3820.000. É prático, rápido. Só passar a mensagem, marcar e ir lá fazer o seu exame. Não perca tempo, cuide da sua saúde com carinho e tecnologia, viu? HNSF, apaixonados pela vida. O senador Cleitinho Azevedo e o prefeito de Paracatu, Igor Santos, publicaram um vídeo na rede social ontem abordando motoristas para burlarem a praça de pedágio na BR-040, lá próximo a Paracatu. Eu só queria entender, eu vou falar antes da matéria aí, porque eu só queria entender que um sujeito, um senador, tira o sujeito, um senador da República, o prefeito pode até não ter conhecimento disso, mas um senador da República vai fazer uma anarquia dessa, uma balbúrdia dessa, trabalhando contra o que é praticado na casa que ele está lotado, na casa para que ele foi eleito, que é o Congresso Nacional. Para isso tem uma regra, para essa coisa da concessão, da cobrança de pedágio, de tudo isso, tem uma regra, tem uma lei que foi aprovada lá no Congresso Nacional. Agora ele, como participante do Congresso Nacional, desce lá de cima e começa a fazer essa balbúrdia. Eu acho isso muito estranho. De qualquer forma, eu acho uma irresponsabilidade danada fazer esse tipo de coisa, né? Mas a maior estranheza é essa. Um legislador
sair fazendo anarquia, trabalhando contra as leis. Eu queria perguntar, um legislador que não é legalista, onde vai parar? Põe na tela, vamos ver. Antes mesmo do início da cobrança de pedágio na BR-040 em Paracatu, o senador Cleitinho e o prefeito de Paracatu, Igor Santos, publicaram um vídeo no mês passado onde criaram uma alternativa para os motoristas evadirem da cobrança da tarifa. Eles mostravam o desvio improvisado passando por terreno particular perto da praça de pedágio de Paracatu. Em nota ao jornalismo da ANTV, a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, disse que rotas de fuga de pedágio resultam em danos ao contrato de concessão e podem gerar questionamentos administrativos e judiciais. Além disso, enfatizou que evadir de pedágio é infração de trânsito grave e o motorista está sujeito a multa e perda de pontos na CNH e pode ainda sofrer outras penalidades. Nesta terça-feira, o senador e o prefeito publicaram um novo vídeo com abordagens a motoristas para utilizarem o desvio aberto com autorização do dono da propriedade privada e criticaram a ANTT. Tem jeito de burlar o sistema, basta querer. Aí eu escutei umas pessoas ainda falando que eu e o Igor é irresponsável. Que irresponsável, só tá ajudando o povo, rapaz. Quando esse pessoal faz essa porcaria de parte de pedágio, eles consultam o povo. Vocês não sabem o impacto que dá isso pra uma região, não? O prejuízo que dá isso pro povo, não? Vem cá, vem pra cá! Não paga, não! Eles queriam sacanear o povo, não vai sacanear eles. Faz o desvio aqui, ó. Todas as críticas, inclusive as minhas críticas aqui ao senador, não foram feitas, imagino eu, que de maneira leviana. A minha não foi de maneira leviana, que faço a minha argumentação dentro da legalidade. Dentro da legalidade. Não é ali que ele vai resolver esse problema. Aquilo não é papel de um senador. Um senador da República que, sabe, desce lá de cima e vai fazer uma anarquia dessa aí, ele não está fazendo nada legal. Ele precisa ser legalista. E outra coisa, ele está incentivando o cidadão, o usuário daquela pista a cometer um crime. Ou, no mínimo, um desvio administrativo. E aí ele vai ser multado, ele vai usar lá o desvio e vai ser multado. Quem é que vai pagar a multa dele? O senador? Pode mandar a multa lá para ele que ele vai pagar? Porque se ele passar, ele vai ser multado. E aí ele vai pagar? O prefeito vai pagar? Parar com com essa paranoia, com essas coisas aí. O brasileiro não acredita mais nessas coisas, não. O próprio senador Cleitinho veio aqui na 365, gritou, sapateou, deu birra, tirou as calças, pisou em cima. O que adiantou? Quer que eu te conte aqui? Nada. Em relação a isso aí, nós estamos aguardando o posicionamento da ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Fala comigo aqui na tela da televisão. Vamos lá. Patinha Amorim, boa tarde, Gui. Parabéns para a aniversariante que nos atende tão bem aí na NTV. Boa sorte a ela para sua nova etapa. A Rênia, não é isso? A Maria Célia, Gui, manda um abraço para o Valdir Heleno. Valdir Heleno, um abraço para você. Wilton, boa tarde, meu amigo Gui. Manda um abraço para minha amiga e vizinha Solange. Solange, um abraço para você. A Terezinha Caixeta, parabéns e felicidades para essa grande funcionária. Sucessos na sua carreira, parabéns. Terezinha Caixeta falando aí para a Rênia também. Onde é que você arrumou esse nome, rapaz? Elanton Moraes. Manda um abraço para minha esposa Magda, que está fazendo aniversário hoje. Excelente programa. Dona Magda, parabéns, viu? Muita felicidade. O Gaspar Caixeta, Gui, a cidade está muito suja. Não tem quem faça a limpeza? Você tem que fazer essa reclamação lá na prefeitura e essa pergunta também, viu? Cláudia, falando em trânsito, o balão da Praça Champanhar está caótico. Sempre foi. Ali, 5 horas da tarde, aquilo ali é um negócio de louco. Aquilo ali é um ensaio para o trânsito da Índia. É um negócio assim absurdo.
A Maria Abadia, estive no hospital regional e fiquei bem triste com as cadeiras dos acompanhantes, todas rasgadas na ala das gestantes. E um móvel rasgado, sujo, num ambiente daquele ali, é deprimente, né? A Marcinha, motoristas andando colado na traseira dos outros carros, com pressa nesse trânsito caótico, desse jeito fica difícil. Ah, difícil, Marcinha, muito difícil. A Beth, manda um abraço para mim e para o filho Tiago. Beth, um abraço para você e um abraço para o Tiago. A Jamaica Pessoa, boa tarde. Realmente o trânsito em Patos está horrível. Se arrumar desse trânsito aí, gente. Maria Luci, que manda os parabéns para minha mãe Maria Rita, que completou 81 anos. Dona Maria Rita, parabéns para a senhora. Muita felicidade, viu? Ufa, 1h51. Por hoje é só. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã tem mais. Meio-dia eu estarei aqui esperando você para mais um programa Gui Boa Ventura. Um abraço, boa tarde, tchau, até lá. Até a próxima, Gui.